obrigada, Gisele. Depois de uma apresentação dessas, uma grande responsabilidade, não é? Obrigada, muito obrigada, Gisele e Ana Magalhães, pelo convite de, enfim, testar um pouco aqui nesse espaço essa pesquisa, né, que eu venho desenvolvendo há enfim, já há 4 anos, mas que entrou nessa fase mais específica aqui, relativa ao trabalho do Antônio Montadas, há apenas 1 ano, né? Então, é uma pesquisa de doutorado que eu estou desenvolvendo no Departamento de Comunicação e Semiótica da PUC São Paulo. E eu, quando a Gisele me contou pela primeira vez da ideia dela de fazer um simpósio sobre arquivos e... desculpa. Quando ela me contou da ideia de fazer um simpósio sobre arquivos e curadoria de informação, no ano passado ainda, eu estava na fase da pesquisa de doutorado, mapeando ainda uma série de projetos artísticos voltados para estratégias de ativação e reedição de arquivos e bancos de dados. No ano passado, em 2011, já em fase avançada da pesquisa, eu visitei a instalação da obra On Subjectivity, do Antônio Montadas, na Pinacoteca de São Paulo, onde eu encontrei um trabalho realizado em 1978, que, ao reeditar um arquivo de fotografias jornalísticas de uma revista semanal americana, lidava de maneira bastante pioneira e inusitada com a questão da manipulação da memória. On Subjectivity é uma obra que dá ao espectador as ferramentas para que ele se torne um produtor ou um editor de informação. Mas o que havia na instalação montada na Pinacoteca já era a documentação de um processo colaborativo, que já havia acontecido antes, exposta num ambiente que lembrava muito um arquivo convencional. O trabalho já estava fechado para colaboração, quer dizer, e o espaço expositivo, o formato expositivo dele mostrava muito bem isso. As imagens e os textos estavam todos guardados atrás de vitrines. Então, ao começar a estudar o trabalho, eu acabei percebendo que a situação ideal para testar essa obra e ganhar a proximidade necessária para conhecê-la e compreendê-la realmente, seria a reedição dessa obra. Então, eu assumi como principal procedimento metodológico da minha pesquisa a reedição de On Subjectivity no contexto do fotojornalismo de uma revista semanal brasileira e no ambiente das redes sociais da internet. Um ambiente que, como bem colocou a Beth Saad ontem, é um lugar onde cada um constrói e edita a memória. Características que já estavam implícitas ao trabalho do Montadas. Nesse sentido, On Subjectivity parecia realmente desenhado para a Web 2.0, já que é um trabalho que promove a construção de outras memórias, para além da verdade jornalística editada pela revista Life. Memórias essas que seriam baseadas na subjetividade crítica de cada um dos leitores das notícias.
Então, com a reedição desse projeto artístico, eu poderia estudar de perto não apenas seus mecanismos colaborativos, mas também os procedimentos de edição e pós-produção extensivamente praticados, não apenas por Montadas, mas pelo artista contemporâneo que, em geral, trabalha com arquivos. Ativo desde os anos 70, Antônio Montadas pertence a uma família de artistas que não lidam com a matéria-prima, mas que têm a cultura e a comunicação como matéria de produção. Uma família que começa com Duchamp e o seu gesto inaugural de apropriação de um porta-garrafas em 1914, e que hoje se fortalece entre aqueles que interpretam, reproduzem ou reprocessam produtos culturais e obras de arte realizadas por terceiros. Ao desenvolver trabalhos que se voltam tanto para o arquivo e os sistemas de indexação da informação, quanto para a massa caótica de produtos culturais dispersos no mundo, Montadas se insere nessa genealogia de artistas pós-produtores, para usar aqui também um conceito desenvolvido em 2004 por Nicolas Bourriot, para designar a prática da reapropriação cultural. Mas ao gesto de reprogramar o mundo e as formas já existentes, Montadas agrega, como poucos artistas de sua geração, a prática de reprogramar o próprio trabalho. Não são poucos os projetos do artista que são submetidos a reedições, sempre pensadas para novos contextos em que são montados. Tanto que a tradução se tornou um conceito central na sua poética. On Translation é uma série de obras que exploram questões de transcrição, interpretação e tradução. Os trabalhos da série On Translation começam investigando a questão da transcrição dentro do processo linguístico direto, ou seja, a substituição de palavras e estruturas gramaticais de uma língua por seus equivalentes em outra. On Translation, The Internet Project, realizado para a Documenta 10 de Cassel em 1997, é explícito ao questionar a eficiência da tradução linguística nos processos de comunicação. O artista colocou online a frase "Communication systems provide the possibility of developing a better understanding between people. In which language?" A frase foi submetida a traduções sucessivas de programas automáticos de tradução até voltar ao inglês, apresentando uma forma completamente diferente da original e o sentido completamente distorcido, que é essa segunda frase aqui, que vocês podem ler por si mesmos, porque ela não faz o menor sentido. Aos poucos, os sentidos dessa investigação sobre a tradução foram se ampliando. Da função da tradução como transcrição dentro do âmbito puramente linguístico, a pesquisa de Montadas passa a abranger, em diferentes projetos, a tradução como transcodificação, intercâmbio, deslocamento, mudança, transporte, transação, transformação, interpretação, etc. On Subjectivity, trabalho editado por primeira vez em 1977, para integrar a exposição Poéticas Visuais no MAC USP, no Museu de Arte Contemporânea da USP, foi concebido quase 20 anos antes do primeiro projeto da série sobre a tradução. Esse é o projeto em que talvez Montadas vá mais fundo na questão da interpretação, que ele mais tarde identificaria como uma das funções centrais do conceito da tradução. Na versão de 77, On Subjectivity propunha ao público da exposição
que produzisse legendas interpretativas para 3 imagens apropriadas pelo artista do livro The Best of Life, publicado nos Estados Unidos em 1973. Em versão ampliada do projeto, realizada em 78, durante pesquisa como residente no Centro de Estudos Visuais Avançados do MIT, Montada selecionou 50 imagens do livro, reproduziu cada imagem em 5 cópias, enviou pelo correio para 250 pessoas, sem legendas, apenas com uma carta convite, convocando seu destinatário a colaborar no projeto então intitulado 50 fotos de The Best of Life, e expondo as regras do jogo. Aspas. Então, em anexo, há uma fotografia extraída do livro The Best of Life. Eu gostaria que você escrevesse sua interpretação sobre essa imagem, entendida como uma legenda, em não mais do que 5 linhas. As legendas serão impressas anonimamente em uma publicação a ser produzida e editada no workshop de linguagem visual do MIT, quando então o trabalho estará completo. Nesse trabalho, Montadas trabalha com o conceito da tradução ao propor para os seus colaboradores a interpretação das imagens, isto é, a tradução das fotografias em texto e em subjetividade. Mas o conceito de tradução em On Subjectivity se expressa também em suas dinâmicas de reedição. Antes de ser convertido para o contexto das redes digitais, no meu projeto de doutorado, o projeto On Subjectivity já havia atendido 2 vezes ao chamado da sua traduzibilidade. Em seu processo de sucessivas traduções, On Subjectivity se utilizou de 3 diferentes mídias para ativar a participação do espectador. Primeiro, a instalação de urnas dentro do espaço expositivo, no MAC USP. Depois, a mídia postal, o envio dessas cartas a 250 pessoas. E, em terceiro, agora, as redes sociais na internet. Esses 3 meios se relacionam, se completam e se opõem. Cada uma dessas versões alterou substancialmente tanto as estratégias de comunicação do trabalho, quanto a estrutura de sua rede colaborativa. Ainda assim, On Subjectivity não perdeu o elo de sua traduzibilidade, já que é precisamente na descontinuidade entre mídias que se confirma o que Walter Benjamin condicionou como um bom trabalho de tradução. Em A Tarefa do Tradutor, publicado em 1923 como prefácio de sua tradução dos Tableaux Parisiens, de Baudelaire, Benjamin afirma, aspas, será demonstrado que nenhum dado do conhecimento pode ser ou ter pretensões a ser objetivo quando se contenta em reproduzir o real. Do mesmo modo, também nenhuma tradução será viável se aspirar essencialmente a ser uma reprodução parecida ou semelhante ao original. Isto porque o original se modifica necessariamente na sua sobrevivência. É, portanto, na descontinuidade entre as formas que eu procuro encontrar o sentido original desse trabalho, On Subjectivity. Então, eu gostaria de apontar aqui agora para vocês algumas essas descontinuidades que se dão nas 3 versões do trabalho. Então, até a gente chegar a uma apreciação aqui do novo trabalho, né? Então, eu identifiquei, quer dizer, a descontinuidade em 3 áreas, digamos assim, do trabalho. Na questão das redes, né, para começar.
Então, na versão de 1978, o intuito do trabalho era ativar a subjetividade crítica do leitor de imagens midiáticas por meio de uma rede postal. O correio era, então, nos anos 70, um dos únicos meios que se prestavam ao relacionamento à distância, que, por isso, deu ao trabalho o alcance de diversos países. Mas essa rede foi constituída por uma cadeia de colaboradores que pertenciam exclusivamente ao mailing pessoal do artista. O artista conta que, inicialmente, pensei em mandar esse material para um grupo grande de pessoas de diferentes países, idades, profissões, etc. Entretanto, por fim, decidi restringir-me às pessoas diretamente envolvidas no mundo das imagens. Essa foi uma característica da arte postal. Foi uma prática que ampliou a comunicação entre artistas, criando um circuito independente do sistema institucional e agregando nessa comunicação países como o Brasil e outros do leste europeu, então marginais aos centros hegemônicos. Porém, sempre foi uma rede que esteve circunscrita ao meio artístico. Segundo o artista e teórico Júlio Plaza, um dos mais ativos participantes desse sistema no Brasil, e também curador da exposição de arte postal que aconteceu na 16ª Bienal de São Paulo, em 1981, com curadoria geral do Zanini, a arte postal se caracterizava por uma micro-rede. Então, uma aspa do Plaza. Ele se questiona: a arte postal é democrática? Duvido. Para uma arte que se diz muito difundida, 200 correspondentes é muito pouco. E esses 200 nomes são escolhidos com todo cuidado. E algumas respostas, sem dúvida, têm mais valor do que outras. Os artistas não respondem às cartas de um autor não muito bem definido. Às vezes, isso ocorre por problemas financeiros, com maior frequência, porque acham que a carta não merece resposta. Escreveu o autor no texto A Arte Postal e o Grande Monstro, publicado no catálogo da Bienal de Arte Postal. O segundo aspecto... o segundo aspecto ainda não. Já nas versões realizadas em museus, a chamada à participação se deu no espectro restrito dos visitantes das instituições. O MAC USP em 77 e uma segunda montagem em museu, que não foi o da Pinacoteca, porque o da Pinacoteca não foi já uma montagem da instalação, não foi uma montagem do projeto em rede. Quer dizer, a ativação da participação do espectador se deu no MAC USP em 77 e, em 2010, no Museu de Antioquia, em Medellín, na Colômbia, onde também foram instaladas urnas diante de 3 imagens, nesse caso não da revista americana, mas de uma revista semanal local, colombiana. Ali também, quer dizer, a rede de participantes se restringiu ao público do museu. Já ao migrar da microrrede postal ou do espaço restrito do museu para o cyberespaço, o Subjectivity ganha, como colaboradores, uma pequena fatia do amplo espectro de usuários da rede mundial. Aqui, por enquanto, só uma imagem fixa, daqui a pouco a gente entra no site. Até aqui, em quase 4 meses online, o projeto não superou o número de participantes do original, 250. Porém, ele escapa ao espectro da microrrede e alcança outra qualidade de difusão e de inserção social ao convocar usuários que não estão inseridos no sistema da arte. Na realidade, os critérios para a contagem da participação aqui devem ser outros, porque as ferramentas do projeto em ambos os sites em que estão hospedados, em que o projeto está hospedado, permite a interação
com mais de uma fotografia, o que não ocorria no projeto original. E isso multiplica a produção de textos. Outro aspecto, o segundo aspecto de descontinuidade entre o projeto original e a nova versão para as redes sociais é no âmbito da comunicação. É a qualidade da comunicação das duas redes. A rede postal possibilitava uma comunicação a dois, entre montadas e cada integrante do seu mailing. Quer dizer, ele enviava a carta pelo correio e o destinatário recebia. Os colaboradores de montadas, os destinatários, não tiveram possibilidade de se comunicar entre si durante o processo. E só puderam conhecer as intervenções dos outros e, assim, cruzar seus depoimentos e opiniões na publicação final, onde as legendas foram alinhadas em relação à fotografia. Então, aqui um exemplo, uma página da publicação final On Subjectivity, em que essa é uma das 50 imagens escolhidas pelo Montadas do livro The Best of Life, reproduzida 5 vezes e enviada para esses 5, enfim, colaboradores que estão agora aqui listados na página, na edição final do trabalho. Eles se encontram, finalmente. Quer dizer, no processo não havia uma interação entre colaboradores. Essa interação se dá só na fase final do trabalho. Essa era uma outra característica da arte postal. Geralmente, a mensagem só passava do estágio da correspondência a dois para o domínio coletivo nas exposições ou publicações. A arte postal era um meio que, para superar essa fase interindividual e alcançar uma audiência pública, precisava de um espaço expositivo. Já a qualidade de comunicação no projeto Isto é On Subjectivity, feito aqui, é de uma experiência participativa, onde todas as etapas do processo são compartilhadas e visualizadas por todos. O trabalho não tem que fechar um ciclo para chegar à sua forma final, de livro ou exposição. E então tornar visível a sua rede de participantes. O livro aqui é editado concomitantemente à produção do texto e à interação dos usuários. Essa é uma característica do espaço polifuncional do meio digital, ao mesmo tempo que é espaço de produção, é espaço de memória e é espaço de difusão. O terceiro aspecto da descontinuidade midiática presente no processo de tradução de On Subjectivity se expressa nas suas interfaces ou nos modos como a informação se apresenta para o espectador colaborador. Em On Subjectivity, a apresentação do projeto chega ao provável colaborador na forma de um envelope lacrado, individualizado e endereçado em seu nome. O envelope contém uma carta convite e apenas uma fotografia. O destinatário, então, decide se quer ou não interpretar aquela imagem e se tornar um colaborador do trabalho. Em caso afirmativo, ele deverá enviar a fotografia com sua interpretação de volta a Montadas. Em Isto é On Subjectivity, o trabalho se estrutura em espaços heterogêneos, hipermediáticos, que, além de propiciarem a oportunidade da troca e da interação entre usuários, exigem um grau de atenção dispensada à informação muito maior do que na mídia anterior, que era relativamente, a informação era bastante focada, quer dizer, havia uma imagem com a qual você tinha que se relacionar, quer dizer, esse era o formato que você recebia, o conteúdo da carta, né? Uma imagem e uma carta. Enquanto agora a gente tem a situação se complexifica substancialmente, né, na medida em que
esse espaço se multiplica. A começar pelo, quer dizer, o fato do trabalho estar disposto em mais de um endereço. Um site conecta o outro, né? Quer dizer, tem essa inter-relação entre os endereços. Então, ele tem disposições diferentes, quer dizer, a maneira do usuário entrar em contato com o trabalho é por diversas vias, não é por uma carta, mas ele pode ser, por exemplo, periodicamente interpelado por uma imagem que é publicada na timeline do Facebook, por exemplo. Ele é surpreendido por imagens, cada uma dessas 18 imagens que foram selecionadas pelo Montadas, desse arquivo de fotojornalismo de 35 anos da revista Isto É. Quer dizer, num espectro que agora, infelizmente, eu não tenho o número, não, de um espectro, desculpa, de 100 imagens, quer dizer, é o arquivo do arquivo, né? Quer dizer, de um espectro de 100 imagens, que já era uma edição do arquivo total, o Montadas escolheu 18. Então, ele pode receber uma mensagem sendo convidado a conhecer o domínio do trabalho no Facebook. Pode ser interpelado por imagens na timeline dele do Facebook. Pode receber e-mail sendo convidado a conhecer o domínio do trabalho no Flickr. Pode ver uma imagem do projeto na home do Instagram, porque há um terceiro endereço do projeto no Instagram também. Ou pode ler sobre o trabalho, sobre o projeto, em algumas reportagens que foram publicadas na imprensa e daí chegar por essa outra via. Quer dizer, a maneira que o colaborador tem de chegar ao projeto é amplificada. Depois que ele chega efetivamente ao projeto, ele vai se deparar, então, com essas múltiplas telas que, no Flickr, é um pouco mais tranquilo do que no Facebook, né? Porque você tem já todo o espectro das 18 imagens e você pode escolher a imagem com a qual você vai se relacionar. Como eu estava dizendo, quer dizer, a relação entre esse arquivo de subjetividades, vamos dizer assim, que se cria em relação às imagens, que no projeto On Subjectivity está no livro, editado no livro, esse arquivo ele vai se constituindo online, né, e acessível a todos. Voltando ao espaço no Facebook, quer dizer, a pessoa, de cara, quer dizer, ela encontra muitas imagens. Ela vai se relacionar, quer dizer, de cara ela encontra a imagem, a cover foto, que é essa horizontal aqui, escolhida para encabeçar a tela, e depois ela vai encontrar a profile picture, que foi essa daqui, que eu escolhi para personificar, digamos assim, o trabalho. E só então, quer dizer, depois só então ela pode descer e ver. Aí aqui ela também vai ter todo o espectro de fotografias, mas aqui ele não está querendo entrar, não sei por que motivo, nessa duas. O acesso à descrição do projeto, quer dizer, antes dele descer, não, ele já está enchendo direto, realmente. Aqui,
né, para ele ter acesso à tal da carta convite, a explicação do que é o trabalho, ele tem que clicar no About, né, assim, de cara. Quer dizer, não é ele não tem o caminho das pedras imediato, ele tem que procurar. Quer dizer, aqui a disponibilidade para se relacionar com o trabalho, apesar de todo o aspecto convidativo das novas mídias, é maior, que você tem que realmente entrar e vasculhar, né, é o tal do fuçar que a Daniela estava falando. Né, você tem que realmente, para encontrar a carta convite, que no Montadas estava 10, tá. Estava assim, enfim, super explícita, aqui ele vai ter que procurar. Né? Então, aqui ele não está entrando, mas no About ele tem a informação de que isto é sobre a subjetividade, é um projeto feito em colaboração com o artista Montadas, que convida o público a legendar imagens jornalísticas. Né? Agora, com 18 imagens selecionadas do arquivo de fotojornalismo da revista semanal brasileira Isto É, o público é convidado a interpretar as imagens e postar as legendas no Flickr e no Facebook. Participe. A questão da participação, né, ela também é... o convite à participação aqui ele é muito mais frequente, porque eu não preciso realmente mandar uma vez um convite, eu posso me recriar nesse convite. Então, a cada imagem que eu publico, eu coloco um texto, uma sugestão. Quer dizer, aqui já há, então, uma modificação clara do projeto original, porque eu crio uma espécie de diálogo entre a imagem e o texto. Quer dizer, eu já publico uma imagem já com um texto. Então, nessa imagem aqui, eu peguei uma citação da Claire Bishop, da crítica Claire Bishop, dizendo, a arte participativa implica no envolvimento de muitas pessoas, ao contrário da interatividade, que é a relação de um a um. IEOS é um projeto participativo e interativo. Crie uma legenda para a imagem. Quer dizer, eu vou dando sugestões, vamos dizer, do que é esse projeto, vou dando pistas, né? Mas ele realmente não se apresenta de uma maneira linear. A pessoa, para ter o entendimento do projeto como um todo, ele vai ter que clicar realmente imagem por imagem e vai fazendo as peças, quer dizer, com esses fragmentos, ele vai chegando à construção da ideia total do trabalho. Aqui ele também não está carregando, né? Está meio devagar essa internet aqui. A participação, o grau de envolvimento do usuário no projeto pode variar muito, quer dizer, ele pode ficar na esfera da apreciação pura e simples, ele pode simplesmente curtir o projeto, curtir uma imagem, ou pode efetivamente chegar à produção da legenda. Né? Mas, além desses níveis de participação, o usuário tem também a opção de sair do pedido, quer dizer, subverter a regra do jogo, que é legendar as imagens, e ele tem a possibilidade de postar coisas também. Né? Então, isso aconteceu em um caso aqui, quer dizer, não, em dois, né? Um aqui fez um anúncio, vamos dizer, do episódio, Caçadores da Alma, enfim, anunciou uma coisa pessoal, e outro, ao invés de... Está chato, né, não poder entrar aqui. Onde que está o refresh? Aqui, né? Eu sou muito ruim de PC, eu sou meio analfabeta no PC, então eu fico... E, nesse caso aqui, um dos usuários publicou uma imagem. Bom, sumiu, né, Gisele? Ele foi para a About?
Ah, então, olha, finalmente está aqui a descrição, né? Isto é um projeto papapá, e aqui também tem o outro website, o Flickr, que você já entra direto de um para o outro. Mas eu queria entrar naquele post do usuário. Quer dizer, o usuário ele opta por curtir, legendar ou postar qualquer outro tipo de conteúdo. Nesse caso, o usuário postou uma imagem pessoal, quer dizer, um fotógrafo foi lá e publicou uma imagem dele. E aí o OnSubjectivity aproveitou para legendar a imagem do que o fotógrafo publicou. Quer dizer, então aqui se cria um outro tipo de diálogo e de possibilidade relacional, digamos, entre os agentes desse processo de comunicação. Na medida em que entram trabalhos de outros, né? Quando essa ferramenta possibilita a cooptação não apenas de textos, mas de imagens, trabalhos pessoais, o projeto acaba ganhando a condição de uma meta-obra, quer dizer, ela agrega outros trabalhos, não só compõe um acervo e um arquivo de textos de subjetividade crítica, mas um acervo, ela tem potencial de criar um acervo de obras. Então, é um trabalho que caminha para essa nova identidade, como uma meta-obra. Mas ela também é um trabalho que contém o trabalho anterior, né? E que se distribui, que se multiplica em metaestruturas que são, ao mesmo tempo, trabalhos autônomos no Flickr, no Instagram, no Facebook, mas que, ao mesmo tempo, são módulos de um projeto maior. Então, nesse sentido, eu identifiquei essa nova versão do OnSubjectivity como uma meta-obra. Obrigada.